Muito bem, pessoal, eu dei uma agora de testador de software aqui, né, para tentar deixar um sisteminha razoável para vocês darem continuidade aí na sua empresa, certo? E o legal é que os testadores de software nas empresas estão justamente para isso, né? Vão lá, para tentar achar os probleminhas e tal. Então eu fiquei testando aqui, tá tudo funcionando, beleza. Só tem algumas coisinhas aí que, no caso, às vezes você como programador acaba não percebendo e que quem vai achar, às vezes, é o testador de software, aquele que fuça de todas as formas, né? Porque o usuário sabe que ele faz coisas inacreditáveis, né? O usuário é uma coisa de louco, né? Eles acham coisa que você nem imagina que existe. Deixa eu só fechar uns aqui que ficaram abertos aqui, que eu não fechei. Deixa eu fechar aqui. E aí é o seguinte, ó, vamos mostrar agora para vocês. Por exemplo, pessoal, uma coisa que eu identifiquei aqui a recém. Vamos supor que você veio aqui e clicou no Neri, certo? Aí você veio aqui e deu 2 cliques, certo? Vejo que é ótimo, vejo que ele aqui entrou no modo edição e tudo mais. Agora eu vou clicar no centro aqui, por exemplo. Pá, cliquei no centro. O que acontece? Vejo que agora meio que bagunçou tudo, porque vejo que ele ativou aqui os botões de navegação, tá certo? Ele ativou aqui esses botões aqui de navegação. Então aqui eu vou para o próximo agora. Vejo que ele foi para o São Jorge. Onde é que está o São Jorge? Foi para depois do Neri, certo? Mas eu continuo no modo edição aqui, estão vendo? Então, ou seja, ele não está sincronizado, ele continua na modo edição, por mais que eu esteja... agora eu não consigo mais clicar em nada, mas eu consigo ficar navegando aqui, ó, mas ele está em modo edição, certo? Agora, por exemplo, eu quero excluir esse São Jorge aqui, ó. Eu não consigo excluir, por quê? Porque ele está em modo edição, certo? Mas como se eu estou navegando aqui, como ele está em modo edição? Se eu estou navegando, e eu pelos botões estou navegando, mas por aqui eu já não consigo mais navegar. Então vejo que não deixa de ser um probleminha aqui, que às vezes de repente o teu usuário, né, o teu cliente que tu vendeu o sistema pode de repente te incomodar ou achar chato, e de repente pode ser uma coisa chata mesmo, né? Então como que a gente vai fazer para corrigirmos isso? Bom, deixa eu pensar aqui. Nós temos, então, quando eu dou 2 cliques, ele vem aqui. E aí o que acontece? O erro acontece quando eu clico depois em algum outro lugar, né? Veja que aí ele habilita. Então, quando eu clico em outro lugar é que ele está dando o problema. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui no controller e onde é que está o clique? Já está aqui, certo? Ou seja, quando eu dou um clique em algum lugar, ele sempre faz isso aqui, ó. Veja que ele sempre faz isso. Independente do que aconteça, certo? Independente do modo que se estou alterando, se eu estou editando, se eu estou excluindo, então não importa o modo em que eu me encontre, certo? Ele está sempre me mostrando isso daqui, tá certo? Ou seja, então o que nós poderíamos fazer, pessoal? A gente pode dizer para ele, ó, só faça isso se eu estiver no modo tal, certo? Ou então diga para ele, ó, vamos supor que eu estou no modo de alteração, certo? Veja, eu estou aqui. Mas eu cliquei aqui no Neri, certo? Então, veja que aqui ele ativou, né, e coisa e tal, e aí virou bagunça, né? Estou indo para o próximo, não posso fazer nada, mas eu posso, de repente, fazer o seguinte, ou de repente posso fazer o seguinte, se eu estou no modo de edição, certo? Se eu estou no modo de edição, ou se eu cancelar aqui estiver ativo, por exemplo, significa que eu estou no modo de edição, certo? Então, se eu estou no modo de edição, não deixe eu clicar em algum outro lugar, certo? Então, eu acho que seria uma das formas de corrigirmos, né? Então, a gente poderia dizer o seguinte, se aquele meu botão cancelar lá, botão cancelar, estiver em modo is enable, ou seja, se eu estiver habilitado, é porque eu estou em modo de edição, certo? Então, se ele estiver habilitado, então a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia só dar, por exemplo, dar aqui qual que é a ação do cancelar aqui? Deixa eu ver aqui. O cancelar, ele chama botões do estado inicial, certo? Veja que ele chamou aqui os botões do estado inicial. Beleza, pode ser uma alternativa, certo? Onde é que está aqui? Ou seja, ele chama os botões do estado inicial, ok? E aí ele executa isso aqui de baixo, tá certo? Então, pode ser uma solução,
Olha só, veja, estou aqui, beleza, beleza. Vou pegar aqui, estou no Balsa. Vou pegar aqui agora o Neri. Vou dar 2 cliques nele, certo? Vou clicar aqui em Colorado, certo? Vejo que ele automaticamente ele desabilitou aqui, voltou e saiu do estado de alteração, entenderam? Olha aqui, ó. Vamos clicar aqui, cliquei aqui, ó. Vejo que ele saiu daquele estado lá de edição. Então tu pode fazer isso aqui, ou tu poderia de repente dizer o seguinte, ó. Você poderia simplesmente vir aqui, em vez de botar esse cara aqui, botar aqui um J Autumn Pain, de repente. Dialog aqui e dizer para ele, ó, você está editando, clique em cancelar, caso queira sair. De repente, eu acho até que pode ser a melhor alternativa, certo? Então, e aí se não, aí sim, você viria e faria isso daqui, certo? Vamos formatar isso daqui, tá certo? Então, se estiver com ele, então só dá uma mensagem, certo? Não faça nada. Agora, se não, ou seja, se ele estiver habilitado, se ele não estiver habilitado, aí sim faça essas mudanças aqui, ó. Então, olha só, vamos verificar aqui. Ó, estou em Colorado, pá, certo? Aí vou tentar clicar em algum outro lugar. Opa, você está editando, clique em cancelar caso queira sair. Ah, sim, eu estou editando. Ah, então eu vou cancelar. Cancelei, opa, aí eu vou e faço qualquer outra coisa. Então isso aqui, pessoal, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo pode evitar uma grande dor de cabeça, porque o usuário final lá fora, aquele cara que vai usar o teu sistema, gente, esse consegue fazer coisas inimagináveis, né? De repente tu trabalhou um ano num projeto e não conseguiu descobrir ou fuçar em algo que vai lá o usuário final lá, que às vezes não tem muita prática, né? Vai lá e consegue clicar em algo que detona alguma coisa ou que demonstra então algum bugzinho, tá certo? Mas enfim, eu acho que ficou uma coisa bem interessante aqui, certo? E tu não vai ter condições de clicar e nada, e vejo que já não tem mais aquele problema de ficar navegando, somente se o cara vier aqui e cancelar, tá certo, pessoal? Show de bola então, valeu, um grande abraço, até mais e tchau.